Então, voltando a falar para vocês do sistema, né? Como cada sistema precisa se manter, quando a gente para olhar, a gente vai olhar um formigueiro é um sistema, o cupinzeiro é um sistema. Tá todo mundo ali lutando para sobreviver, e as famílias também. Então, dentro dessa oportunidade de garantir a vida, né, é que os sistemas se colocam. E os sistemas têm os membros necessários. E aqui a gente já começa a falar da primeira lei que o Bert coloca, que é a lei do pertencimento, né? Então, todos que estão dentro de um sistema pertencem. Então, por mais que a pessoa tenha sido alguém difícil ou alguém que veio com uma carga de problemas, seja emocionais, psicológicos e tudo mais, essa pessoa é necessária dentro do sistema. Ela é necessária porque ela provoca, de certa forma, uma ativação de outros membros, né? Então, quando algo muito sério acontece nas famílias, e quase nunca acontece na nossa, né? Nunca. Vem esse tsunami que faz um movimento com todos os membros do sistema. Então, a gente tem uma dinâmica que a gente usa às vezes um barbante, um rolo de barbante, e a gente vai passando para todo mundo segurar uma pontinha. E a gente vai passando aleatoriamente assim o barbante, e aí a gente fala, olha, faça o movimento que você quiser, né? Se você quiser sentar, pular, cair, deitar, cada um que movimenta, o que está segurando o barbante sente. Às vezes tem gente que solta, que fala, não dou conta, isso aqui está machucando a minha mão, né? E na vida da gente também é assim. Às vezes está doendo demais o barbante, né? Que é o que o Bert chama da distância segura. Que não é porque nós pertencemos a um sistema, e de fato nós nunca deixamos de pertencer, né? Por mais que fisicamente às vezes você precisa se afastar, você pertence àquele sistema e àquele núcleo. Então, dentro do pertencimento tem algumas regras. A primeira regra é a regra de sangue, que é a descendência sanguínea, né? Então, todos aqueles que vieram antes de nós, e por que nós estamos aqui, temos a ver com todos os nossos ancestrais, né? Existe o pertencimento também, quando alguém nos faz algo extremamente bom, e então essa pessoa que talvez tenha doado sangue, salva a vida de alguém da minha família, ele passa a pertencer ao nosso sistema. Porque ele trouxe vida, ele trouxe a possibilidade, né? Existe também o pertencimento por laços de sexualidade. E sempre que eu falo isso, as pessoas falam, todo mundo com quem eu me relacionei sexualmente pertence, né? Então, quando a gente olha alguns excessos, né? Onde o sexo, infelizmente, não é mais algo que é construído com amor, né? E está muito mais voltado para o prazer físico. A gente precisa tomar muito cuidado, porque cada pessoa com quem você vai se relacionar vai passar a pertencer. E você não sabe das histórias que tiveram lá atrás, né? E tudo isso, às vezes, está impactando o nosso sistema sem que a gente tenha consciência disso, né? Também promessas de casamento, olha que coisa doida, né? Quando alguém promete para a moça, olha, vou casar com você, viu? E tá tudo certo e de repente, meses ou semanas antes, o casamento é dissolvido. Aquela pessoa passa a pertencer ao sistema, né? Então, o vínculo tá criado, não necessariamente precisaria ter havido sexo entre eles. Hoje em dia é raro, né? Não vamos também ser ingênuos, mas essa é uma das linhagens. Outra coisa que é interessante no pertencimento é que muitas vezes pessoas que causaram um dano muito grande para minha família também passam a pertencer.
Quem é que não viveu uma experiência de violência, talvez, seja um assalto, um estupro, seja uma agressão física, e a vida da família mudou em função daquele membro que viveu essa experiência dolorosa, né? Então, existe o chamado efeito borboleta, né? Em todos os membros nós estamos nos afetando mutuamente. Então, nessa lei do pertencimento, a gente tem o que a gente chama daquele vínculo do amor. E nós temos um amor cego por aqueles que pertencem e principalmente por aqueles que foram excluídos. Entendam que ser excluído não quer dizer que deixou de pertencer, porque isso ninguém tira. Uma vez eu me lembro que um cliente meu me disse assim: eu rompi com os meus filhos, eu não sou mais pai deles. Aí eu disse: impossível, né? Isso não existe, né? E você tem que rever esse conceito, porque isso não é possível, né? Pode ser que você tenha buscado uma distância, que eu nem sei se nesse caso seria segura, né? Muito pelo contrário, porque o papel do pai é de cuidar do filho e não de abandonar. Mas, né? Às vezes as pessoas têm essa ideia equivocada, colocam isso às vezes até para diminuir a dor, o sofrimento, a gente também não pode julgar, né? Então, não tem como não pertencer. Agora, todo excluído será representado. Então, o que nós estamos querendo dizer com isso? Toda pessoa que deixa de estar no sistema e ela tem que ser, ela fica à parte, e vejam, exclusão não significa só se mandar a pessoa para o outro lado do planeta. Exclusão também pode ser, eu estou aqui do seu lado e eu emocionalmente estou super distante de você. Então eu estou fazendo uma exclusão mesmo que você esteja aqui pertinho de mim. E o excluído, ele tem dores, mágoas, e geralmente o excluído é aquele que não funciona dentro das regras de pertencimento da família. Então, em algumas famílias, a coisa é assim: nessa família todo mundo bebe, nessa família todo mundo gosta de festa, nessa família todo mundo vira madrugada, todo mundo fuma, todo mundo usa droga. Se você não faz isso, você é a esquisita, o esquisito, né? Como assim? A pessoa não participa, é esquisita, né? Estranha. Então, você acaba sendo isolada, muitas vezes até porque você não segue as regras, né? E às vezes as regras são muito morais. Olha, nessa família todo mundo é muito religioso, nessa família todo mundo é muito calmo, é muito tranquilo, é muito centrado, é muito estudioso. Aí aparece o porra louca lá, né? E aí, não, nossa, que cara esquisito, também não pertence, né? E o que a gente precisa entender é que às vezes a gente precisa ampliar as regras do sistema. A gente está muito restrito a regras que ficaram implantadas, às vezes, por muitos e muitos anos, às vezes até por proteção, né? A gente sabe que os excessos, bebida, droga, etc., é fuga. Então, alguém lá atrás, provavelmente, pode ter vivido tanta dor que precisou escapar através desse mecanismo de anestesia, né? E aí, quando essa pessoa vive esse mecanismo e a família inteira está anestesiada, porque fala assim, a gente não sofre, né? Pode estar vinculado a uma história lá atrás. E a mesma coisa, nós temos que ser bonzinho, quietinho e tudo mais, porque senão se a gente não cumprir as regras, o rei vem aqui e corta as nossas cabeças. Então, tudo isso vem impregnado no nosso DNA, né? E é o que a gente chama hoje da epigenética, e que nós herdamos emoções tanto quanto nós herdamos características físicas, né? Então, as experiências vividas no passado estão impregnadas em nós também, e muitas vezes por isso a gente repete a história, tá? Tudo bem com relação à lei do pertencimento? Alguém tem alguma pergunta? Ok? Tá bom, gente. Então vamos falar da segunda lei, né? Que é a lei da ordem. A lei da ordem é
quem vem primeiro precede quem vem depois. Parece óbvio, né? Só que na nossa realidade e no nosso sistema, muitas vezes os papéis estão trocados. Eu estou cansada de ver no consultório filhas que são quase que as avós da família toda. Então elas assumem um cuidado pela mãe, pelo irmão, pelo tio, sabe, vai cuidando de todo mundo. Por quê? Porque aqui veio e é assim, eu sou a forte, eu dou conta, eu vou segurar essa onda, né? E aí ela troca de papel, ela sai do lugar dela. Então eu sempre falo, quando a gente fala dessa questão da ordem, meus bisavós vieram antes, meus avós antes, meus pais antes, e quem vem antes olha por aqueles que vêm depois. Olha que bom para nós, né? Só que nós vamos olhar por aqueles que virão depois de nós. E essa é a ordem sistêmica, né? Mas se a minha mãe precisar de mim em algum momento, eu não vou poder cuidar dela? Não, lógico que vai, né? Entendendo se ela está ainda no lugar de mãe ou se ela já foi para o lugar da filhinha, né? Mas e se a minha mãe tiver com Alzheimer, com senilidade e tal? Ok, aí você vai fazer o seu papel de filha cuidando de uma mãe emocionalmente doente, neurologicamente doente. É diferente, né? Porque às vezes esse lugar que desequilibra a ordem, né? Ele troca os papéis e fica muito pesado. Então eu sempre reforço a questão do vínculo quando a gente fala da ordem também. Então, vínculo é a 2, né? Então, não são os pais e o filho. É o pai e o filho, a mãe e o filho. Se o pai está num papel muito bom com o filho e fica às vezes desapontado porque a mãe não está num papel legal, ele tem que cuidar do papel dele com o filho, ele não tem que intervir. A mãe é problema da mãe com o filho. Claro, existem regras, existem leis que estão aí para amparar, principalmente quando é um caso de um menor, né? Mas o que a gente observa é que não adianta muito alguém ficar, viu, você não pegou a criança, você não cuidou, você deixou a criança suja, Isso fica num looping, porque algo ali dentro daquela pessoa não acordou, não está preparado para desenvolver aquele papel, né? Claro, tudo isso tem consequência, mas vínculo é a 2. Quantos filhos não entram na história dos pais, no relacionamento dos pais? Meu pai bateu na minha mãe e eu tô do lado da minha mãe e eu tô ali cuidando, né? Eu lembro que às vezes a pessoa está tentando resolver o relacionamento dos pais. Não é papel do filho resolver o relacionamento dos pais. É papel do homem e da mulher fazer isso. E se não consegue sozinho, vão buscar ajuda, né? Seja psicológica, seja jurídica, né? É nesse sentido, tá bom? Bom, nessa questão da ordem, às vezes os emaranhamentos se dão porque a gente não está ocupando o nosso lugar devidamente também. O outro ponto importante, e a próxima lei que vem, né, é a que fala do equilíbrio nas trocas. Significa que se você dá algo de bom para alguém, esse alguém deve devolver algo de bom para você com um pouquinho mais. Se você recebeu algo que foi muito ruim de alguém, você também precisa devolver, mas não precisa ser com um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, né? E aí a gente vai analisando a nossa história e a gente também vai percebendo, né, que tem aquela pessoa que às vezes fala assim, puxa, mas eu só dou e não recebo nada de volta, né? Então tem um lado também do doador, que é o lado daquele que às vezes fala assim, eu não preciso, eu tenho tudo. E as pessoas olham para o doador e falam assim, você é muito bom nisso, imagina, você não precisa de nada, tá sempre tudo bem com você, você está sempre sorrindo, você está sempre forte, imagina, a gente não tem nem que se preocupar com ele, né?
Só que às vezes o forte, né, por trás dele também tem uma carência, também tem uma necessidade. Então, quando as trocas não são equilibradas, as relações se rompem, né? Essa é a maior verdade que a gente pode ter em mente. As relações acabam, que chega uma hora que aquele que doa demais fala, deu, né? E aquele que às vezes só está acostumado a receber também, ele acaba sendo muito prejudicado, porque ele não desenvolve autonomia. Ele cria um padrão de dependência que ele não evolui, né? Eu tenho visto muito hoje, né? Eu falo que a adolescência é estendida. Antigamente, na minha época, uma pessoa de 40 anos era velha, né? Hoje, uma pessoa de 40 anos é um jovem estendido, né? Mas não é jovem mais, gente, tem 40 anos. As coisas mudaram, né? E aí começa, né, essa coisa de esticar essa juventude. Ok, hoje nós podemos viver muito mais, é fato. Nós vamos viver mais, a ciência, a tecnologia, a medicina está aí, está permitindo isso, né? Mas o corpo humano não mudou, né? O corpo humano não vai ficar esticado, não vai ter todos os óvulos com 60 anos de idade, não vai, né? Porque essa é a lei natural do corpo. Agora, eu posso ser uma jovem aos 63 anos? Posso me sentir com espírito jovem e tudo mais? Posso, tá tudo certo, é maravilhoso. Eu falo que por fora eu tenho 63, por dentro eu tenho 35. Tá tudo bem, né? Mas vocês percebem que quando a gente começa a perceber essas mudanças e a gente vai vendo que, nós falando da troca, né? Gente, será que é correto uma pessoa com 40, 45 anos ainda estar vivendo, né, na dependência e às vezes até financeira dos pais? Eu não vejo problema de morar na mesma casa, tá tudo certo, mas se a pessoa também ela vê que ela tá ali para contribuir, e aí a troca é equilibrada, porque os pais cuidam dos filhos, mas gente, tem uma hora que a gente tem que virar inútil, né? Eu acho que os pais que são bons, eles se tornam desnecessários. Por quê? Porque o filho pegou a asa dele, esticou e voou, né? Na natureza é assim. A mãe passarinha, ela bica lá os filhotinhos no ninho para eles saírem de lá. Ela desmancha o ninho, né? E ela ensina os filhotinhos dela lá a comer. Ó, é assim que você come. Aprendeu. A hora que ela viu, tá tudo certo, aprendeu, ela, ó, né? Bora lá para a vida, deixa eu curtir minhas coisas, agora vocês se viram aí. Agora, acontece que muitas vezes o filhote não consegue dar conta, a mãe não fica atrás do filhote, ela simplesmente fala, sinto muito, agora é com você, né? E às vezes ele vira uma presa fácil, que é o que a gente infelizmente está assistindo hoje em dia, né? Bom, falamos das 3 leis. Alguma dúvida? Ficou claro para vocês? Para você também, Mano? Legal. Então vamos lá. O que a constelação não é? Então tem 3 coisas que a constelação não é. Alguém? Não vale quem já sabe. O que a constelação não é? Então, 3 pontos fundamentais para a gente ter em mente, tá? Primeira coisa, a constelação não é terapia. A gente sabe que está existindo um movimento contrário à constelação familiar, porque infelizmente muitas pessoas estão usando o termo constelação para dizer que é terapia. Constelação não é terapia. Constelação é uma técnica que auxilia a gente a identificar questões profundas na história daquela pessoa que poderão estar afetando a vida dela nesse momento. Quando a pessoa faz uma constelação, ela toma consciência de onde essa história vem, né? E ela então escolhe uma nova postura para agir frente a essa história. Se ela der conta sozinha,
ótimo, ela vai seguir, ela vai escolher uma nova postura. Se ela não der conta sozinha, ela vai buscar a terapia, porque aí ela vai ajudar, o terapeuta, o psicólogo vai ajudar a processar as limitações que às vezes estão muito cristalizadas nela, tá? Então, constelação não é terapia. Segunda coisa, constelação não é teatro. Não é uma representação que você cria uma história na sua cabeça e você representa essa história. Constelação é percepção, sensação. É muito mais corpo do que mente. Então, o papel do representante, né? Quando uma pessoa vai representar o constelante e outros membros, né, do sistema do constelante, ele não tem que se preocupar, vou fazer certo, vou fazer errado, tá? Não tem que se preocupar com isso, porque não tem certo e errado, porque não passa pela mente, não passa por uma construção de uma historinha, né? Passa pelas sensações corporais e você sendo fiel às sensações que você sente no corpo, tá? Então, quando uma pessoa vem, ela fica em pé, nós começamos sempre fechando os olhos e a pessoa vai observar o que está no corpo, ela desliga um pouco do que está aqui e ela começa a perceber sensações. De repente, tem uma sensação de dor no estômago, de repente tem uma necessidade de movimentar, de repente tem uma necessidade de fechar as mãos. Existem sensações que elas vêm espontaneamente. E quanto mais espontânea a pessoa for, mais ela vai apoiar e ajudar o sistema, né? E a gente não pode e nem deve misturar as nossas histórias pessoais. Então vamos pensar assim, eu vou representar o pai da Maria Helena, beleza, estou indo lá. Meu pai foi um pai agressivo, então eu acho que o pai dela também foi. Então vou ser bem agressivo, né? Mas não é isso, entendeu? Porque o pai que você tem internalizado não é o pai das pessoas. A tua história não precisa o tempo inteiro repetir aquilo que você está vivendo. Você não tem que se preocupar com isso, tem que confiar nas sensações corporais, conforme você sente. E a gente sempre fala, não é um teatro com história final feliz. Às vezes a história não encerra com todo mundo se dando as pazes, ficando bem. E todo mundo, não, então sempre que eu vou como representante eu quero ser a boazinha. Então eu vou lá e eu vou ser sempre a conciliadora. Gente, sente o corpo, para de colocar a história na cabeça. Não tem script, é o corpo que conduz. Se você for fiel às sensações corporais, você vai ser um excelente representante. Se você se basear nas suas histórias pessoais, você vai sempre repetir o mesmo modelo nas constelações. Porque você está contando a sua história, você não está aberta para o campo. Outra coisa que a constelação não é pó de pilim-pim-pim. Tem gente que vira e fala assim, você tem que constelar porque vai resolver, né? Sabe aquele namorado que você queria, então constela que você vai ver que o cara aparece, né? É doido isso, né? Constela que você vai resolver assim, seu problema com a sua mãe. Gente, não é assim. A gente entende o que aconteceu, a gente entende a postura, a gente percebe os emaranhamentos das pessoas do sistema e a gente ameniza isso dentro da gente. Quem vai mudar não é a mãe, não é o pai, não é o marido, não é o filho, é a gente, tá? Numa escolha consciente. Eu escolho conscientemente, sei que eu tenho que mudar, porque quando eu mudo todo o meu sistema. Eu puxei o meu barbantinho aqui, tá? Ficou claro, gente? Tá? Mas e se eu for lá como representante? É muita responsabilidade.
E se eu fizer uma coisa errada? Você já está entrando com a sua mente, tá? E aí vem o conceito de campo. O conceito de campo é assim, Mara, mas o que é isso? Isso a gente recebe alguma coisa do além, vem alguma informação. O Bert faz questão de frisar que não tem absolutamente nada a ver com religião, tá? Respeitando todas as religiões. Tem a ver com um conceito de um biólogo chamado Rupert Sheldrake. O Rupert, ele é do nosso tempo, é vivo, e ele é um grande estudioso. E ele diz o seguinte, né, que existe um campo de informações. Então, tudo aquilo que nós vivemos aqui é como se essa informação ficasse nesse campo. E quando esse campo, né, recebe essa informação se disponibiliza para todo mundo. Tanto as informações daqueles que estão aqui, vivos hoje, quanto as informações daqueles que já estiveram aqui. E a gente é capaz de acessar essa informação. E ele conta, né, em um dos livros dele, um experimento de como essa informação caminha, né? Então tem uma famosa que são dos macaquinhos em uma ilha, em que esses macaquinhos comiam as raízes e ele resolve então, o macaquinho resolve pegar uma raiz e ele vai no mar, lava a raiz e ele come. E ele percebe que comer a raiz sem areia é bem mais legal, né? Comer a raiz com gostinho salgadinho também é mais legal. E aí os macaquinhos daí passam a adotar esse hábito. Toda a raiz que eles pegavam, eles iam lá, lavavam e comia. Acontece que numa ilha extremamente distante, onde também viviam outros macacos, eles passam a fazer isso. E não tinha condição, né? Porque os biólogos visitavam as ilhas e tal. Não tinha condição de um macaco sair nadando para contar para eles lá o que eles tinham que fazer. Então, essa questão da informação é muito importante a gente ter em mente. Então, quando a gente vem para o centro da sala e a gente vai fazer uma representação, nós vamos vazios. Nós vamos só o corpo. Nós somos uma anteninha de captação dessas informações. E a conversa acontece como? No nosso corpo, né? Eu sou radiestesista também. Então, a radiestesia, a gente usa um pêndulo. E esse pêndulo, ele não é mágico. Ele simplesmente vai captar as mesmas informações que vão entrar no meu corpo, não é na minha mente, e vão movimentar as microfibrilas do meu braço. Isso vai fazer o pêndulo girar ou pendular, porque eu dei um comando antes, eu disse, ó, se for azul, você vai girar, se for vermelho, você vai pendular. Eu já tenho a informação prévia, certo? Quando a gente tem uma mesa de radiestesia, tem várias informações ali. E você vai pondo o que a gente chama de uma caneta e você vai medindo. Então, se girar, é porque aquilo tá dentro daquele campo daquela pessoa, ou daquele imóvel, daquela casa. Ah, se pendular, não tem nada a ver, vida que segue, vamos procurar os sintomas, os sinais e tudo mais. Então é a mesma coisa, porque não adianta também o radiestesista, né, guru, quanto mais fiel ele for e ele não mover o pêndulo, porque você não move, você só segura e confia, porque vai vir pelo corpo, tá? Então eu estou usando o exemplo da radiestesia séria, né? Para entender que aqui vocês funcionam como um pêndulo. Vocês não precisam pensar, o pêndulo não pensa, o pêndulo não tem vontade própria, né? Nós também aqui não temos vontade própria, nós somos e estamos disponíveis nesse momento como um instrumento de apoio para a pessoa que vai constelar. E quanto mais vazios, sem medo e sem nenhuma intenção ou história interna, melhores representantes nós seremos, mais nós poderemos ajudar a pessoa. Ah, eu nunca fiz nenhuma representação. Ah, mas a Giovana já fez tantas, né? Então ela vai ser melhor que eu. De jeito nenhum. A cada vez que você vem, quanto mais aberto vocês forem, mais vocês serão capazes de fazer um trabalho maravilhoso, ainda que seja a primeira vez.
tá bom? Ficou claro?